Shalom, amados. Quero falar um pouco contigo sobre a prática do jejum e o serviço que isso faz de integridade para colocar você em um lugar de conexão com a verdade. Nós temos trabalhado corpo, alma e espírito. Tiago, capítulo 1, 22, diz assim: sede praticantes da palavra, não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Talvez você não viu que você mesmo pode enganar você. Toda pessoa que não pratica a palavra à luz da própria palavra, ele vai entrar num lugar de embaraço. Nós temos uma herança que é da nossa natureza, e essa natureza pecaminosa, ela precisa ser neutralizada, parada, e é através da prática da palavra. Quando eu era menino, meu pai sempre foi pastor. Eu nasci em uma família de cristãos. Mas na juventude do meu pai, quando nós éramos criança, eu me recordo de situações que jamais um pastor devia ter feito. E hoje, quando eu observo por que meu pai tinha certos comportamentos, ele foi um homem de Deus excelente, mas ele sofria com suas crises de nervosismos, de carnalidade. O jejum, quando eu era criança, que era estabelecido, não era um jejum bíblico, era um jejum religioso, que pessoas ficavam talvez uma vez por semana, ou uma vez por mês, até ao meio-dia sem se alimentar. Hoje, a maioria das pessoas que servem a Deus não conhecem jejum à luz da Bíblia. Eles conhecem jejum à luz da religião ou às trevas. A Bíblia não ensina jejum até meio-dia. O menor jejum que a Bíblia ensina é um jejum que termina ao anoitecer. Joel profetiza sobre jejum e ele diz: chama os anciões, chama as crianças, chama os jovens, chama o noivo e chama para um dia de proibição. Um dia. E homens e mulheres que não jejuam sempre vão ter comportamentos carnais. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 5, diz assim: faça morrer a vossa natureza. Uma tradução diz: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. E então ele vai falando em toda a área que a mortificação vai trabalhar. E a maior arma de mortificação é o jejum. A confissão da palavra te ajuda, a oração em línguas te ajuda, mas a maior arma de mortificação. Eu sou tão grato por ministérios que continuamente estão falando sobre jejum. Um dos ministérios que eu comecei a ouvir no início da minha fé foi o ministério da pastora Valnice Milhomes. Ela constantemente, a mesma intensidade que ela falava de jejum. Há 30 anos atrás ela fala na mesma intensidade de jejum. Como Deus usa certos ministérios para ensinar um jejum correto. Para mim, um dos ministérios que mais ensina disciplina de jejum aqui no Brasil é o ministério da pastora Valnice Milhomes. Compreender, mortificar. Ele diz: faça morrer tua natureza. Você precisa entender isso. E aí ele vai falando dessa natureza, ele diz: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, que é glutonaria, né? A vil concupiscência, a avareza. Ele diz: sobre essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele diz: no outro tempo você era desse povo, você andava nessas práticas. E ele diz no versículo 8, ele diz assim: agora despojai-vos de toda a ira, de toda a cólera, de toda a malícia, de toda a maledicência. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai chutou um boi e o pé dele quebrou. Ele teve que chamar um outro homem de Deus para vir orar por ele. E esses dias eu estava meditando o tanto que meu pai era zeloso no estudo da palavra, mas ele não se cruzou com nenhum ministério diferenciado para o conduzir em uma vida de jejum mais profundo. Já em sua velhice, ele já estava buscando entrar em uma dimensão maior de jejum. Nós vemos tantos homens hoje em suas carnalidades profundas, suas sujeiras, porque não entraram em uma vida de jejum.
tantos escândalos, porque não se cuidaram com uma vida de jejum, uma vida disciplinada no jejum. Tantos ministérios morrendo e sendo sepultados pela iniquidade, porque não se dedicaram a uma vida mais profunda de jejum. Ele diz, olha, você precisa ser despojado da ira, da cólera, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, romper com a mentira. Você precisa ser revestido do novo homem, da nova criatura que segundo Deus é criado segundo a imagem daquele que o chamou. E ele disse, olha, quando há isso, ele diz, não há judeu, não há grego, não há circuncisão, nós em Cristo conseguimos isso. Ele diz, revesti-vos como eleitos, como amados de Deus, com entranhas de misericórdia, benignidade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Esse caminho é conquistado com uma vida de disciplina, de jejum. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te dê direção bíblica de jejum, que você passe dias se separando em jejum e oração,